Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Uberaba e avançando em direção a Uberlândia, ambas do estado de Minas Gerais, por 112 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio do painel agora marca 17 horas e 50 minutos, e a luz natural começa a perder a batalha contra a massa cinzenta que domina o céu sobre Uberaba. Estamos deixando para trás o perímetro urbano da capital do Zebu, mantendo-nos firmes na calha principal da BR-050, rumo ao norte. O motor do carro trabalha em um regime suave de cruzeiro, um zumbido constante que se mistura com o som do vento batendo nos espelhos laterais, criando uma bolha acústica isolada. A temperatura externa caiu ligeiramente, reflexo da nebulosidade densa do horário que avança inexoravelmente para o início da noite mineira. O asfalto aqui é um tapete negro e impecável, fruto da concessão recente, permitindo que os pneus deslizem com um ruído baixo e macio, quase como um sussurro de borracha contra a pedra. À minha direita, vejo os últimos galpões do distrito industrial de Uberaba ficarem para trás, estruturas gigantescas de metal que guardam fertilizantes e produtos químicos. A iluminação artificial desses complexos já está acesa, criando ilhas de luz branca e fria que contrastam violentamente com o tom chumbo do horizonte natural. O cheiro que entra pelas aberturas de ventilação é uma mistura complexa e agressiva de diesel queimado dos caminhões pesados e o aroma químico de enxofre e amônia das fábricas próximas. Não há sol visível, apenas uma luminosidade difusa que torna as cores da paisagem mais sóbrias, quase monocromáticas, como se o mundo tivesse perdido a saturação. O verde das margens da rodovia parece mais escuro, um tom de musgo envelhecido que absorve a pouca luz restante do dia moribundo. A rodovia se abre em longas retas que cortam o relevo ondulado do Planalto, subindo e descendo colinas suaves que parecem ondas congeladas de terra vermelha e fértil. A vegetação de cerrado aqui se mostra mais presente e resiliente do que nos trechos anteriores, com árvores de troncos retorcidos e cascas grossas pontilhando os campos de pastagem. Vejo ipês sem flores, esqueletos vegetais apenas com suas folhas verdes escuras, aguardando a próxima estação seca para explodirem em cores vibrantes. O tráfego é intenso e intimidante, um fluxo contínuo de carretas bitrem e cegonheiras que transportam carros novos para o resto do país, formando um trem de ferro sobre pneus. Sinto o deslocamento de ar cada vez que ultrapasso um desses gigantes, um empurrão lateral invisível e súbito que exige correção firme e atenta no volante. Descemos suavemente em direção à depressão do rio Uberaba, um marco geográfico que divide as terras altas e serve de respiro verde na paisagem agrícola. A ponte de concreto surge firme sobre o vale, e o som dos pneus muda de tom ao passar sobre as juntas de dilatação metálicas, marcando o ritmo da travessia hídrica. Olho de relance para baixo e vejo o rio correndo cheio, alimentado pelas chuvas de verão, uma serpente marrom que corta a mata ciliar densa e preservada. O ar fica momentaneamente mais fresco e úmido neste ponto baixo, e o cheiro de vegetação ribeirinha invade a cabine, limpando as narinas do odor industrial anterior. É um breve momento de natureza selvagem antes que a estrada volte a subir e nos devolva ao domínio da monocultura e do asfalto. De repente, o para-brisa recebe as primeiras gotas de uma chuva que se anunciava a quilômetros no horizonte escuro, pingos grossos e esparsos que explodem contra o vidro. O som é seco e percussivo, como pedras minúsculas atingindo a lataria e o teto, quebrando o silêncio monótono da cabine climatizada e protegida. Aciono o limpador no modo intermitente, e o braço mecânico varre a visão com um ritmo hipnótico, marcando o compasso da viagem como um metrônomo visual. O cheiro de asfalto molhado invade o carro quase instantaneamente, aquele perfume inconfundível de terra quente e alcatrão que é a assinatura olfativa das estradas brasileiras no verão.
A pista começa a ficar brilhante, refletindo as luzes de freio dos carros à frente em longos riscos vermelhos que dançam no chão molhado como néons líquidos. A chuva se intensifica levemente, transformando-se em uma garoa fina e persistente que envolve a paisagem em uma cortina translúcida de água e neblina baixa. A visibilidade diminui consideravelmente, e o horizonte se fecha, limitando o mundo ao que os faróis conseguem alcançar nos próximos 100 ou 200 metros de pista. O barulho dos pneus muda drasticamente, torna-se um chiado agudo e contínuo de água sendo expulsa pelos sulcos da borracha em alta velocidade, uma luta constante por aderência. Reduzo levemente a velocidade, aumentando a distância de segurança para o caminhão-tanque que segue à minha frente, levantando um spray sujo que cobre meu para-brisa de lama fina. Sinto a umidade no ar, uma densidade palpável que torna a respiração mais pesada, carregada de íons e eletricidade estática de tempestade. Passamos pela praça de pedágio, uma ilha de luz e burocracia no meio da escuridão crescente, uma interrupção breve no fluxo contínuo de movimento. A estrutura de concreto e aço brilha sob a chuva, com luzes de sinalização verdes e vermelhas que se refletem nas poças d'água oleosas acumuladas no pavimento de concreto. O som do motor ecoa nas paredes da cabine de cobrança, amplificado por um segundo, antes de o bip da tag eletrônica liberar a cancela plástica. A aceleração na saída do pedágio é vigorosa e necessária, o carro ganhando velocidade enquanto as marchas são trocadas em sucessão rápida para retomar o ritmo da via expressa. O corpo é pressionado contra o banco, uma sensação física de movimento e progresso em direção ao destino que ainda não se vê, mas se adivinha. A geografia entre as duas cidades é marcada por grandes fazendas de agricultura mecanizada de alta tecnologia, cujos campos se estendem até perder de vista no horizonte. Mesmo sob a chuva e a pouca luz, é possível distinguir os contornos precisos e geométricos das plantações de soja que começam a brotar vigorosamente. O verde claro das folhas jovens brilha sob a luz dos faróis, criando um tapete vivo e uniforme que cobre as ondulações do terreno fértil e corrigido com calcário. Ocasionalmente, avisto a silhueta de um silo solitário no meio do campo, uma torre prateada e futurista que guarda a riqueza da safra passada e a promessa da futura. A estrada corta esse mar agrícola como uma cicatriz de civilização, uma linha reta de engenharia humana imposta com força sobre a natureza produtiva do cerrado. O céu agora é um manto escuro e uniforme, sem estrelas ou lua, apenas o reflexo alaranjado e difuso das cidades distantes nas nuvens baixas e carregadas. A chuva continua caindo, mas agora de forma mais mansa e constante, apenas o suficiente para manter o asfalto permanentemente molhado e perigosamente escorregadio. O som do vento aumentou, soprando de través nos trechos mais abertos e balançando levemente a carroceria do carro, exigindo correções sutis de direção. Mantenho as mãos firmes na posição 10 e 10, sentindo cada microvibração que o volante transmite, lendo a estrada com as pontas dos dedos sensíveis. É uma condução técnica, focada e solitária, onde a mente se esvazia de preocupações cotidianas e se concentra apenas na física pura do movimento e da sobrevivência. Surgem as primeiras placas indicando a proximidade iminente de Uberlândia, nomes de bairros periféricos e novos distritos industriais que começam a aparecer na escuridão. A vegetação lateral muda, dando lugar a outdoors iluminados que anunciam hotéis de negócios, concessionárias de caminhões e novos condomínios fechados de luxo. A estrada se alarga ainda mais, ganhando terceiras faixas e vias marginais movimentadas que acomodam o trânsito local que se mistura perigosamente ao rodoviário. O cheiro de chuva se mistura agora com o odor urbano de fumaça, escapamento e comida de restaurantes de beira de estrada. Vejo as luzes da cidade desenhando um horizonte elétrico e vibrante à frente, uma mancha amarela que pulsa sob a garoa noturna como um organismo vivo e insone. O tráfego se torna denso e agressivo, um balé caótico de luzes brancas e vermelhas que exige atenção redobrada nos retrovisores e nos pontos cegos do veículo. Caminhões reduzem a velocidade bruscamente para acessar os postos gigantescos que servem de antessala para a cidade, verdadeiros portos secos iluminados como estádios de futebol. A silhueta dos prédios de Uberlândia começa a se destacar contra o céu escuro, torres de concreto e vidro que marcam o centro financeiro e residencial da maior cidade da região. Não entro na malha urbana central, sigo pelo contorno rodoviário, observando a cidade passar pela janela lateral como um filme acelerado e silencioso.
A chuva parou momentaneamente, deixando apenas o brilho úmido e melancólico nas ruas e nos telhados das casas que margeiam a estrada movimentada. Passamos perto do estádio Parque do Sabiá, cuja estrutura colossal pode ser adivinhada pela iluminação externa e pelo vazio verde escuro ao seu redor. A rodovia aqui é cercada por muretas de concreto altas, criando um corredor expresso que isola o viajante da vida doméstica que acontece nos bairros vizinhos logo ali. O som é uma cacofonia de motores, pneus cantando, sirenes e buzinas distantes, a trilha sonora inconfundível de uma metrópole em movimento constante e frenético. O ar-condicionado mantém o clima estável e artificial dentro do carro, mas sei que lá fora a noite está úmida, abafada e cheia de vida. Sinto o cansaço chegar, aquela fadiga muscular específica de quem manteve o corpo tenso e alerta por dezenas de quilômetros de estrada molhada e perigosa. A chegada às imediações do destino final é marcada pela desaceleração gradual e pela troca de faixas para a direita, buscando a saída correta no trevo complexo. A sinalização é clara e abundante, grandes pórticos verdes com letras refletivas brancas que brilham intensamente sob a luz dos meus faróis altos. O motor reduz o giro, e o barulho do vento diminui consideravelmente, permitindo ouvir novamente o som da chuva fina que volta a cair timidamente sobre o teto. O limpador de para-brisa faz sua última varredura lenta, limpando a visão para a entrada na zona de desaceleração urbana. A viagem na estrada termina aqui, na fronteira invisível entre a velocidade da rodovia e a complexidade do trânsito da cidade grande. O carro segue devagar, o motorista ainda conectado mentalmente ao asfalto que ficou para trás, com a alma lavada pela chuva do Cerrado Mineiro. Piada sobre o trajeto. Dois mineiros conversam num posto de gasolina na divisa de Uberaba com Uberlândia. Ô Zé, qual das duas cidades você acha que é maior? O Zé pensa, coça a barba, olha para o trânsito na BR-050 e responde: rapaz, difícil saber. Uberaba tem o boi que vale milhões. Uberlândia tem as empresas que compram o boi. E nós temos o pedágio no meio para pagar a conta dos dois.